Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse segundo trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós estaremos estudando hoje a última lição deste segundo trimestre de 2015. A lição é a ressurreição de Jesus. Já está à venda na livraria Canaã as próximas revistas, então, que nós estaremos estudando no próximo trimestre, no terceiro trimestre de 2015. Então adquira a sua revista, seja qual for a faixa etária que você vai estudar. A livraria Canaã está ali, na rua Rio Grande do Norte, entre a rua Luiz Domingues e a avenida Getúlio Vargas. Antes de nós iniciarmos então a lição número 13, falando aí sobre a ressurreição de Jesus, nós vamos ver aí um resumo do trimestre. Quais as lições que nós já estudamos dentro aí do livro de Lucas. Vamos ver então que na primeira lição nós estudamos aí o Evangelho segundo Lucas. Vimos aí o terceiro Evangelho, a parte 1, parte 2, os fundamentos e historicidade da fé cristã. Na parte 3 nós vimos a universalidade da salvação. Na parte 4 nós vimos a identidade de Jesus, o Messias esperado. Então vimos aí que Lucas, o médico amado, é o autor do terceiro Evangelho, que foi endereçado a Teófilo, um gentil, aí por volta do ano entre 60 até o ano 70. Vimos também a veracidade desses fatos narrados por Lucas, que pode ser comprovada pela própria história. E vimos que todos estão incluídos no plano salvífico de Deus, tanto os gentios como os judeus. Vimos também que Lucas apresenta Jesus tanto como o Filho de Deus, como o Filho do Homem, ressaltando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Na lição número 2 nós vimos aí o nascimento de Jesus. Vimos na parte 1 o nascimento de Jesus no contexto profético. Vimos na parte 2 o anúncio do nascimento de Jesus. Na parte 3 nós vimos o nascimento de Jesus e os camponeses. E na parte 4 nós vimos o nascimento de Jesus e o judaísmo. Então nós vimos aí que o nascimento de Jesus se deu na plenitude dos tempos, cumprindo todas as profecias bíblicas. Vimos que o anjo Gabriel é quem anunciou a Maria o nascimento do Filho de Deus. Também vimos que os pastores que estavam no campo foram os primeiros a saber que o Filho de Deus havia nascido. Vimos que José e Maria, como pais piedosos, seguiram todos os rituais do judaísmo no nascimento de Jesus. Na lição número 3, nós vimos aí a infância de Jesus. Vimos na parte 1, Jesus cresceu fisicamente. Vimos na parte 2, Jesus cresceu socialmente. Vimos na parte 3, Jesus cresceu psicologicamente. Vimos na parte 4, Jesus cresceu espiritualmente. Então nós vimos nessa lição que Jesus teve um crescimento físico normal, igual às crianças de sua idade. Vimos também que Jesus, enquanto criança, teve um desenvolvimento social saudável. Vimos também que o menino Jesus teve um desenvolvimento cognitivo saudável, compatível com cada fase da sua vida. Vimos também que, enquanto criança, Jesus também teve um desenvolvimento espiritual saudável. Na lição número 4, nós vimos a tentação de Jesus. Na parte 1, nós vimos a realidade da tentação. Na parte 2, nós vimos a tentação de ser saciado. Na parte 3, nós vimos a tentação de ser celebrado. E na parte 4, nós vimos a tentação de ser notado. Então nós vimos aí a tentação é uma realidade para todos os filhos de Deus. Vimos também que Jesus foi tentado a satisfazer sua necessidade de ser saciado. Também vimos que, como homem, Jesus foi tentado a buscar honra e celebração para si. E também vimos que Jesus venceu a tentação de ser notado pelos homens. Na lição número 5, nós vimos aí que Jesus escolhe os seus discípulos. Nós vimos na parte 1 o mestre, na parte 2 o chamado, na parte 3 o treinamento, na parte 4 a missão. Então nós vimos aí que Jesus é o mestre por excelência.
vimos que Jesus chamou 12 discípulos para estar com ele. Jesus escolheu seus discípulos e os treinou para todo o trabalho na seara. E vimos que a missão dos discípulos era pregar o evangelho do reino a todos. Na lição número 6, nós vimos aí mulheres que ajudaram Jesus. Na parte 1 nós vimos Jesus, o judaísmo e as mulheres. Na parte 2 nós vimos aí mulheres com disposição para obedecer. Na parte 3 nós vimos mulheres com disposição para servir. E na parte 4 nós vimos mulheres com disposição para ofertar. Então nós vimos que no judaísmo as mulheres não eram valorizadas, mas Jesus veio restaurar sua condição social. Depois nós vimos que Isabel e Maria eram mulheres de fé, tementes e obedientes ao Senhor. Também vimos que Jesus contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para servi-lo no reino de Deus. E vimos que Jesus contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para ofertar. Se destacando aí, nós vimos Maria Madalena, vimos aí Joana, vimos aí Salomé, vimos aí Susana. Na lição número 7, nós vimos aí poder sobre doenças e morte. Na parte 1, nós vimos doenças, perdão e cura. Na parte 2, nós vimos razões para curar. Na parte 3, nós vimos a autoridade para curar. E na parte 4, nós vimos a redenção do nosso corpo. Então nós vimos aí que o perdão é terapêutico. Nós vimos então que o perdão é terapêutico. Muitas doenças são resultado da falta de perdão, de mágoas e ressentimentos. Nós vimos que uma das razões para Jesus curar era a compaixão. Vimos também que Jesus tinha autoridade para curar os enfermos e libertar os oprimidos. Nós vimos também que um dia Jesus vai redimir o nosso corpo e não estaremos mais sujeitos às enfermidades e à morte. Na lição número 8, nós vimos o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Na parte 1, nós vimos Jesus e as forças sobrenaturais. Na parte 2, nós vimos Jesus e a realidade dos demônios. Na parte 3, nós vimos Jesus e a obra dos demônios. Então nós vimos que Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios. Vimos que a Bíblia descreve o diabo como um ser real e experimental. Também nós vimos que a natureza dos demônios declara que eles são seres criados, limitados, espirituais, malignos e imundos. Na lição de número 9, nós vimos aí as limitações dos discípulos. Nós vimos aí a parte 1 lidando com a dúvida, na parte 2 lidando com a primazia e o exclusivismo, na parte 3 nós vimos lidando com a avareza e na parte 4 nós vimos lidando com o ressentimento. Então nós vimos aí que a intensidade da vida de oração mostra a qualidade de uma vida devocional, enquanto que a palavra de Deus produz fé viva. Vimos que Jesus rechaçou a ideia de primazia e de exclusivismo para aqueles que professam a fé cristã. Também nós vimos que não podemos inverter os valores da vida, pois viver ansiosamente, de modo materialista, vai na contramão de uma vida forjada no Evangelho. Também nós vimos que o perdão é uma necessidade humana, pois como uma via de mão dupla, à medida que perdoamos ao próximo, o nosso Deus igualmente nos perdoa. Vimos na lição 10 Jesus e o dinheiro. Então nós vimos na parte 1 dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Vimos na parte 2 dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Vimos na parte 3 dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. E vimos na parte 4 dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Então nós vimos aí que na perspectiva secular, o dinheiro é apenas um elemento material. Na cristã, as dimensões espiritual e material devem coexistir. Então nós vimos também aí que no judaísmo do tempo de Jesus, havia dois grupos sociais, os ricos e os pobres. A ideia era de que os ricos prosperavam porque tinham o favor de Deus. Também nós vimos que Jesus ensinou sobre o dinheiro e alertou sobre o seu perigo. Por isso os discípulos deviam colocar sua confiança em Deus. Também nós vimos que Jesus ensinou a respeito do uso correto do dinheiro, mostrando o cuidado que devemos ter com a avareza. Na lição número 11 nós vimos aí a última ceia. Então na parte 1 nós vimos
antecedentes históricos da última ceia. Na parte 2 nós vimos a celebração da última ceia. E na parte 3 nós vimos os elementos da última ceia. Então nós vimos aí que a Páscoa judaica foi instituída com a finalidade de o povo de Israel preservar na memória o tão grande livramento de Deus, a libertação do Egito. Vimos também que foi numa Páscoa judaica que Nosso Senhor instituiu a ceia, como uma ordenança para toda a igreja. Também vimos aí os elementos da ceia, que são aí o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e o pão, que simboliza o corpo partido do Senhor. Na lição número 12, nós vimos aí a morte de Jesus. Na parte 1, as últimas advertências e recomendações. Na parte 2, Jesus é traído e preso. Na parte 3, julgamento e condenação de Jesus. E na parte 4, nós vimos a crucificação e a morte de Jesus. Então nós vimos aí que antes de ser preso, Jesus deu advertências e recomendações para seus discípulos, pois sabia das aflições internas e externas que eles padeceriam. Também nós vimos aí que a ambição de Judas fez com que ele negociasse a prisão do mestre e finalmente o traísse. Vimos também que o julgamento de Jesus deu-se em duas esferas, a religiosa e a política. Vimos também que o método usado para matar Jesus foi a crucificação, denotando que o Senhor morreu vicariamente pela humanidade. E agora, na lição 13, a ressurreição de Jesus. Nós temos aí na parte 1 a doutrina da ressurreição, temos na parte 2 a natureza da ressurreição de Jesus, temos na parte 3 evidências da ressurreição de Jesus e temos na parte 4 o propósito da ressurreição de Jesus. Então nós temos aí que a doutrina da ressurreição do corpo está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Também temos aí que a ressurreição de Cristo foi corporal e literalmente. Nosso Senhor apareceu aos discípulos durante 40 dias. Temos também que o encontro dos discípulos com Jesus ressurreto no caminho de Emaús é um exemplo de evidência direta, enquanto que o ambiente do Pentecoste demonstra os discípulos de Jesus mais fortes e maduros na fé. Também temos aí que o propósito da ressurreição de Jesus é salvar, justificar e redimir o corpo de todo aquele que crê e se arrepender dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Então esse é um resumo mais rápido possível que tem aí das nossas lições desse segundo trimestre de 2015. Queremos agradecer a você que esteve assistindo os vídeos, esteve consultando os estudos que estão no nosso site. Que Deus possa continuar abençoando você e sua família. Vamos então estudar agora mais detalhadamente a lição de número 13, a ressurreição de Jesus. Nós temos aí como texto áureo Lucas capítulo 24, versículo 5, que diz: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? E a verdade prática diz: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Glória a Deus. Então nós vimos aí a pergunta dos anjos ali para as mulheres. Eles acharam absurdo. Por que vocês estão procurando alguém que está vivo, que ressuscitou, num lugar que é de mortos? Então eles acharam absurdo elas terem ouvido tantas vezes da própria boca de Jesus que ele morreria, que ele ressuscitaria, e elas provaram que não acreditaram naquelas palavras, que aquelas palavras não tinham ficado guardadas nos seus corações. Então os anjos ficaram admirados com aquilo, porque os anjos não compreendem as coisas, o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de ouvir a palavra de Deus e não guardar, não prestar atenção. Eles não compreendem isso. Então eles ficaram admirados das mulheres estarem ali procurando o morto. Estavam ali querendo colocar um unguento ali, perfumes no corpo de Jesus, complementando assim o seu sepultamento.